Eu gosto muito de um livro que o Celso Furtado, esse grande pensador, esse grande economista brasileiro, ele escreveu um livro só para fazer uma advertência em 1974. Poucas vezes um desafio tão sem ambiguidades se apresentou a um grupo de dirigentes, ampliando abruptamente o campo do possível. Nos próximos 2 decênios, a Venezuela poderá ter saltado a barreira que separa subdesenvolvimento de desenvolvimento, sendo quiçá o primeiro país da América Latina a realizar essa façanha, ou terá perdido a sua chance histórica. Uma visão profética. Porque quais são os nossos riscos? São muitos. O primeiro risco é o risco exploratório propriamente dito do pré-sal. O pré-sal vai exigir novas tecnologias, nós temos que perfurar 2 quilômetros de sal, altas temperaturas, pesquisas de materiais, nós temos um problema logístico. É muito mais difícil o isolamento. A logística é muito mais complexa. Como é que nós vamos tirar esse gás? Como é que nós vamos transportar esse gás? Como é que ele vai vir? Tem que liquefazer? Serão navios? Será bombeado? Enfim, há todo um desafio tecnológico. O segundo grande desafio é a chamada doença holandesa. A doença holandesa é o que aconteceu com a Holanda quando descobriu muito gás. O impacto da riqueza foi tão grande num pequeno país que a moeda holandesa ficou tão valorizada que a Holanda não produzia mais nada, só gás. É o que acontece com a Venezuela, é a doença holandesa. A sociedade vai virando uma sociedade parasitária, que só vive da exploração do petróleo, que não desenvolve os outros setores da economia, a indústria, os serviços, a agricultura. E mais, é uma riqueza que é muito concentrada. Ela não melhora a qualidade de vida da maioria do povo. Nesses países, não melhorou. O IDH dos países produtores e exportadores de petróleo é muito ruim, o índice de desenvolvimento humano. São grandes burocracias, grandes máquinas estatais, riquezas que favorecem alguns sem a capacidade de distribuir e sem desenvolver os outros setores da economia. Nós não queremos isso para o Brasil. Qual é a boa experiência? A qual nós podemos ter como referência? E o que nós fizemos foi mandar analistas para estudar com profundidade a experiência da Noruega. Nós ficamos estudando profundamente a experiência da Noruega, porque é um dos poucos países que tem um dos melhores IDHs do mundo e que o petróleo é importante e que desenvolveu outros setores da economia. Qual é o marco regulatório da Noruega? Quais são as regras? Quais são as leis? Primeiro, eles têm uma empresa de capital aberto como a Petrobras e tem uma pequena empresa de petróleo que fiscaliza o regime de partilha, que é o regime que eles usam, que eu vou desenvolver com vocês. A Noruega criou um fundo soberano. Eles não pegaram a riqueza do petróleo e saíram gastando. Eles criaram uma poupança internacional, aplicaram esse dinheiro, que hoje são quase 500 bilhões de dólares. Então nós estamos tendo que desenvolver um fundo social, um fundo soberano, para poder aplicar esse recurso e não permitir que o Brasil perca a competitividade que já tem na agricultura. O Brasil, nos últimos 5 anos, é o país que mais aumentou o excedente exportável de alimentos no mundo. Nós temos a terceira principal agricultura do mundo e logo, logo seremos a segunda. Nós temos uma indústria moderna diversificada, nós somos a 8ª indústria do mundo. Então, nós precisamos usar a riqueza do petróleo para alavancar a indústria, a agricultura, os serviços, e não para comprometer o que nós já construímos. O primeiro debate que nós temos que fazer no pré-sal é qual é o futuro do petróleo. Nós estamos assistindo um desequilíbrio do planeta, do meio ambiente. E uma das grandes fontes do aquecimento global, do chamado efeito estufa, é a emissão de gás carbônico, é a emissão de CO2 que vem fundamentalmente do petróleo. O problema é que o petróleo, além de ser a grande matriz energética do mundo, tem 3.000 produtos que derivam do petróleo. Então, será que essa transição energética que nós estamos vivendo significa dizer que o petróleo do pré-sal não é tão importante quanto alguns anunciam? Eu discordo dessa tese. Mesmo que a gente possa encontrar fontes alternativas de energia, e precisamos, não só pelo aquecimento global, mas também porque o petróleo é uma fonte de energia não renovável, nos próximos 20 anos, essa frota de automóveis, ônibus, caminhões, equipamentos, tratores, indústria, vai continuar dependendo de gás e petróleo. A verdade é que com todo esse esforço de fontes alternativas de energia, 61% da matriz energética mundial é gás e petróleo. As fontes alternativas não passam de 7% da matriz internacional. Por isso, mesmo que elas cresçam, o mundo vai continuar dependendo de gás e petróleo. Com um agravante.
as reservas de petróleo cresceram 15%, mas o consumo de petróleo está crescendo 3 vezes mais rápido. Vejam esse filminho que ajuda a esclarecer. O que nós estamos vivendo é falta de petróleo. Os Estados Unidos importam hoje mais de 10 milhões de barris de petróleo. A China já é uma importadora, e vocês podem ver por esse gráfico. A Alemanha, a França, a Coreia, o Japão, enfim, precisam de petróleo e importam petróleo. Por isso é uma vantagem comparativa muito grande, um país que produz seu próprio petróleo e que pode exportar derivados de petróleo, como é o caso do Brasil.